Fala meus amigos do canal Tecnoobzinho, hoje eu vou trazer para vocês um comparativo de fotos entre um aparelho da Xiaomi e um aparelho da Asus. Dessa vez vai ser o Redmi Note 6 Pro da Xiaomi e o Zenfone Max Pro M1. São aparelhos da mesma categoria que estão ali na mesma faixa de preço, com datas de lançamento não tão distantes assim, e a gente vai tentar comparar as câmeras desses dois aparelhos. O Redmi tem duas câmeras na traseira e duas na frontal, e o Zenfone Max Pro tem duas na traseira e uma na frontal. Mas a gente vai usar essas fotos, essas duas câmeras, na verdade só para efeito de fundo desfocado, só para o modo efeito bokeh. Então não vai fazer tanta diferença a gente utilizar a câmera secundária para comparar. A gente vai utilizar a câmera principal para comparar as fotos também. Vamos comparar algumas fotos com efeito bokeh, mas para a gente ver como as duas câmeras se saem nesse comparativo. Eu já vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, se inscrever no canal Tecnoobzinho, deixar o like se você quiser agora, ou deixa para o final também, só não esquece de avaliar o vídeo, tá bom? Vamos lá para o comparativo, eu vou levar vocês para a tela do computador para a gente poder comparar esses dois aparelhos. E bora começar esse comparativo de foto. E eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu gravei esse comparativo duas vezes, tá? É a segunda vez que eu estou gravando esse comparativo, porque a primeira vez eu abri as fotos aqui no Faststone, como eu faço em todos os vídeos, e vi uma coisa no Faststone. Depois que o vídeo estava concluído, eu assisti o vídeo de novo e vi que não tinha nada a ver com o que eu tinha visualizado na primeira imagem. Então, diferente da primeira vez que eu gravei, eu não vou opinar nada sobre essas fotos. Eu vou abrir elas, fazer uns comentários que dá pra gente perceber, mas o resultado final eu quero que vocês digam aí o que vocês acharam, beleza? Vamos abrir aqui a primeira foto, uma foto com a câmera principal dos dois aparelhos. E eu vou lembrar mais uma vez, a gente utiliza sempre o modo automático para tirar as fotos com os dois aparelhos. Não faz configuração diferenciada nenhuma em nenhum dos dois aparelhos, só mesmo o modo automático. Tá aqui, eu vou lembrar também outra coisa: 13 megapixels com o Zenfone Max Pro M1 e 12 megapixels com o Redmi Note 6 Pro. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre quantidade de megapixels, se isso faz alguma diferença ou não, eu tenho um vídeo, eu posso deixar linkado aí para vocês assistirem. Uma coisa que a gente já pode notar aqui é o HDR um pouquinho melhor aqui no Xiaomi Redmi Note 6 Pro. E outra coisa que eu vou ressaltar é a abertura dos dois aparelhos, que é diferente, tá? Redmi Note 6 Pro com abertura de f1.9, um pouquinho mais aberto do que o Zenfone Max Pro M1, que tem abertura de f2.2. Então esse vídeo aqui pode ajudar até naquele vídeo das resoluções. Você perceber que mais resolução pode ou não significar melhor qualidade, isso depende de outros fatores também, como a abertura que a câmera tem. Tá, vamos lá para a primeira foto, tá aberta aqui. Eu vou tirar o EXIF porque vai trazer algumas informações que talvez não sejam tão úteis no primeiro momento, para vocês visualizarem melhor a foto. Realmente o HDR aqui no telefone da Xiaomi parece um pouquinho melhor, ele traz um pouco mais de contraste entre as cores, equilibra melhor as áreas claras e escuras, e a gente consegue um pouco mais de informação. E eu vou aumentar aqui, ampliar a área do rosto, para vocês verem os detalhes. Aqui no Faststone eu não consigo dar uma precisão completa dos detalhes como estão, mas vocês estão conseguindo ver aí, e eu quero que vocês opinem a respeito disso, tá? Os detalhes aqui da barba, os detalhes do óculos, também dos cabelos aqui, que vocês conseguem ver bem. Vamos dar uma olhada lá no fundo também da imagem, na parede que tem essa sombra aqui que define bem nas duas imagens, tá? Vocês conseguem ver aqui em cima uma área bem mais clara no telefone do Zenfone e uma área um pouco mais equilibrada aqui no telefone da Xiaomi, beleza? Outros detalhes aqui também, como grama, que a gente consegue capturar, e aqui desse lado também, ó, a grama bem diferente nos dois. Aqui parece um pouco mais estourado no Zenfone. Definição um pouquinho diferente nos dois aparelhos, talvez um pouquinho melhor aqui no Zenfone a definição nessa fotografia. Claro, uma fotografia bem tranquila, porque os dois aparelhos estão fotografando na sombra, beleza? Vamos para a próxima foto.
E na mesma situação de iluminação, também na sombra, no mesmo local, tirei uma foto com a câmera principal no modo retrato. E aí vocês podem ver a diferença um pouco maior entre os dois aparelhos. Nesse caso, eu acho que o Zenfone saiu um pouquinho melhor, conseguiu trazer mais definição aqui no rosto. Isso considerando apenas o rosto. Tá, os dois aparelhos têm duas câmeras para fazer o modo retrato, para fazer esse efeito bokeh. Então vamos dar uma olhada no recorte. Olha, o cabelo aqui no Zenfone parece um pouco mais disperso, não conseguiu fazer muito bem o recorte. Tá um pouco melhor no Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Tá legal? A gente consegue ver aqui também na lateral do cabelo que o Zenfone errou. Aí a gente tem uma diferença entre a qualidade da imagem do primeiro plano e a qualidade do desfoque do fundo, tá? Olha, uma diferença aqui na barba também. Alguns erros que o software do Zenfone cometeu na hora de capturar o primeiro e segundo plano existem, e algumas diferenças também na resolução, na nitidez e na qualidade das imagens no primeiro plano. No geral, as duas fotos saíram interessantes aqui, não ficou tão ruim em nenhum dos dois aparelhos, mas cabe a ressalva desses detalhes das duas fotos. Também a gente tem o fundo aqui, alguma diferença, um pouco mais de estouro no Zenfone, um pouco mais de equilíbrio aqui, mas detalhes que a gente normalmente não enxerga e não observa nas fotos. Mais uma foto aqui para a gente dar uma analisada, é uma foto que eu peguei bem próxima nos dois aparelhos, tá? O assunto estava bem próximo para a gente conseguir essa profundidade de campo diferenciada nos dois. A gente tem aí uma diferença na abertura, isso dá uma diferença na profundidade de campo, mas aqui eu quero que vocês vejam o detalhamento das duas fotos. Creio que as duas estejam muito próximas em qualidade, tanto de detalhes quanto do desfoque no fundo. Eu achei bem interessante as duas situações. Na minha opinião, não tem nada tão melhor que o outro assim, mas eu quero a opinião de vocês aí com relação a isso. O que vocês acharam desse detalhamento, de quanto os aparelhos conseguiu dar de foco no primeiro plano e desfocar o segundo. Isso no modo normal, tá? Não é modo retrato, não é modo profundidade de campo, é no modo normal, automático da câmera, só aproximando do primeiro plano para conseguir que ele foque no primeiro plano e desfocar o segundo de forma natural, sem nada de software interferindo nessa situação específica. Continuando aqui nas áreas externas com boa iluminação, eu tenho um exemplo bem interessante aqui de fotografia que vai nos levar para a próxima depois dessa, e eu quero ressaltar um detalhe que fez a diferença na hora de tirar foto com os dois aparelhos. Essa foto aqui, vocês dão uma olhada aí na qualidade, digam o que vocês acharam melhor na imagem aqui, na configuração e na exposição dos detalhes das fotos. Mas uma coisa bem complicada na hora de tirar foi achar o foco com o Zenfone. Isso muitas vezes a gente não presta atenção quando vai comprar um celular, mas é um diferencial. Para tirar essa foto com o Xiaomi, eu precisei de um clique. Para tirar essa foto com o Max Pro M1, eu precisei de uns 5 cliques para conseguir achar o foco onde eu queria, tá? Mesmo clicando na tela, colocando o foco ali, deixando o foco no começo, foi muito mais complicado achar esse foco com o Zenfone. Conseguiu achar? Conseguiu, depois de um tempo eu consegui achar. Mas ainda assim foi bem difícil. Se eu tivesse tirado uma foto rápida, preciso tirar um negócio rapidinho aqui e mostrar para vocês, e aí, provavelmente ia perder o foco e não ia conseguir mostrar o que eu queria, tá? Tem aqui umas diferenças nas cores? Tem diferença nas cores, um pouquinho mais puxado para o vermelho, outro um pouquinho menos, mas é bem sutil essa diferença, tá? A diferença do fundo também, a gente consegue ver mais as plantas aqui no telefone da Xiaomi do que no Zenfone. Já aqui embaixo tem outra diferença, aparentemente um pouquinho melhor já no Zenfone do que na Xiaomi, mas são detalhezinhos irrelevantes para uma foto que mostra tantas cores diferentes assim, bem interessante nos dois aparelhos. Resta a gente dar uma olhada na questão do foco, da velocidade do foco e da precisão do foco, que foi muito pior no Zenfone. E isso eu vou mostrar nessa próxima foto aqui para vocês. Uma outra foto que eu tirei no mesmo lugar, em outra posição, né, olhando outras plantas, mas que enfatiza muito bem a questão do foco, tá? Eu fui tirar essa foto, essa eu resolvi, falei, não, vou tirar no automático, vou clicar para focar onde eu quero
e vou tirar a primeira foto que sair nos dois aparelhos. E olha qual foi o resultado. Eu vou aproximar aqui. A gente conseguiu achar o foco no Xiaomi Redmi Note 6 Pro e não conseguiu achar no Zenfone. O Zenfone focou lá no fundo e não conseguiu pegar esse elemento aqui na frente. Isso é uma característica do aparelho, talvez o software não esteja tão bem calibrado para conseguir achar o foco rápido, mas tem essa dificuldade de achar o foco, e isso é um detalhe que faz diferença, na minha opinião, na hora de tirar foto. Se uma foto ficar com a qualidade ruim, pior, mas conseguir achar o foco, para mim é melhor do que uma qualidade muito boa no foco onde eu não queria. Isso aqui é uma diferença para a gente perceber. Essa foto é só para ilustrar essa diferença da dificuldade de achar o foco nos dois aparelhos. Se nas fotos anteriores eu fiz o efeito de profundidade de campo naturalmente, aproximando apenas o aparelho, aqui eu tentei usar o modo foco para fazer o modo desfoque, modo retrato, efeito bokeh, seja como você queira chamar, para fazer a foto nas duas situações, tá? Eu tentei usar o modo retrato nos dois para ver como o modo retrato se comporta com objetos, e eu quero que vocês digam aí o que vocês acharam melhor, se foi o Zenfone ou se foi o Redmi. Lembrando que em todas as fotos o Redmi vai estar na esquerda aqui e o Zenfone na direita. Eu deixei como padrão para a gente não se confundir. Atentem-se também aos detalhes da mão. Olha aqui o tanto de detalhamento que a gente tem nas linhas da mão em um aparelhinho e no outro, que estão no primeiro plano, que estão em foco. Os detalhes de recorte aqui a gente consegue observar nos dois aparelhos que nenhum ficou tão preciso assim. A gente conseguiria um desfoque melhor se a gente conseguisse fazer isso de forma natural, mas com o modo retrato tem essa falha aqui nas laterais, nas bordas. É bem difícil de capturar cada detalhezinho dessa plantinha para a gente conseguir desfocar o fundo e focar a primeira imagem. Mas vocês conseguem ter uma ideia aí de qual é o resultado com os dois aparelhos, utilizando o modo retrato para desfocar objetos, para focar objetos e desfocar o fundo sem ter uma pessoa, um rosto ali na frente, como os dois se comportam. E agora uma situação bem complicada para as duas câmeras. Aqui talvez a gente comece a ver uma diferença maior entre os dois aparelhos, e nessa situação provavelmente eu tenho a minha opinião, que eu acho bem melhor do telefone da Xiaomi, tá? A gente tem um equilíbrio maior de fundo aqui no céu no telefone da Xiaomi do que no telefone da Asus. E aqui é uma situação muito difícil porque o sol está diretamente enquadrado dentro da imagem. Isso é uma situação que a gente não deve utilizar de modo geral, apenas se você quiser um efeito diferente, tiver um objetivo para sua foto, a gente usa o sol como elemento da foto. Mas no modo geral é bom a gente evitar utilizar o sol ou uma fonte de luz diretamente no fundo da imagem, que traz muita dificuldade para a câmera e a qualidade cai bastante, tá? Vocês podem ver aqui no rosto que a qualidade muda bastante nos dois aparelhos. A gente tem muita diferença por causa do desfoque, da utilização do sol no fundo da imagem. E agora eu vou mostrar umas fotos em ambiente externo com a câmera frontal dos dois aparelhos. Eu vou começar aqui por uma foto normal com a câmera frontal, sem muita diferença nos dois aparelhos, utilizando o modo automático, sem efeito nenhum, sem modo retrato, sem nada. Só mesmo a câmera frontal funcionando. Lembrando que nessa situação há uma diferença grande de hardware, porque o Redmi Note 6 Pro tem duas câmeras frontais que são utilizadas no modo retrato. Nessa foto não faz diferença, mas nas outras vocês vão ver que são duas câmeras contra uma câmera só. E o Redmi Note 6 Pro tem uma câmera frontal, deixa eu confirmar, se eu não me engano, são 20 megapixels contra 8 megapixels do Zenfone. Então a gente tem uma diferença grande aí de hardware com relação à câmera frontal. Detalhes a gente tem bastante aqui, deixa eu aproximar do cabelo para a gente ver. Tem alguns detalhes aqui, talvez um pouquinho menos de qualidade em um ou em outro. Opinem aí o que vocês acham de diferente nos dois aparelhos. Olha aqui nos olhos, essa diferença de qualidade entre os dois aparelhos. Aqui os poros do rosto que a gente consegue ver em um e em outro um pouquinho menos
também nos detalhes da barba. São vários detalhes que a gente vê um pouquinho mais de qualidade em um aparelho e no outro nem tanto. Mas ainda assim você pode ter uma opinião diferente da minha e gostar mais de um aparelho do que do outro, beleza? Uma foto normal, sem nenhum efeito, sem nenhum modo diferente. Mas agora a gente vai para uma foto na mesma situação, só que com o modo retrato, efeito bokeh ativado, para ver como os dois trabalham. Aqui a gente vê que o Zenfone perde um pouco no modo retrato, aqui dos detalhes do cabelo, muito provavelmente por trabalhar com uma câmera só e não ter um software tão aprimorado quanto um Google Pixel da vida, que consegue fazer muito bem esse trabalho utilizando apenas uma câmera, tá? A gente tem uma diferença aqui, olha, até que grande na qualidade dos detalhes com a câmera frontal e no que a câmera consegue desfocar ou não. Olha que até a janela ficou focada no Zenfone. Isso a gente vê uma grande diferença. E tem também a diferença de qualidade do primeiro plano, né? Vejam aí o que vocês acham, qual que vocês preferem. Inclusive a coloração, tá? A saturação parece maior aqui no Redmi do que no Zenfone. Pode ser apenas um detalhe que eu vejo, mas a saturação parece um pouco maior aqui no Redmi, está um pouco mais puxado as cores. Talvez eu prefira algo mais cru, algo mais natural, como no Zenfone, e não goste tanto de uma coloração mais saturada. Isso também é detalhe, isso também você pode mexer depois, mas vai de cada um, o que cada um gosta mais. E a última foto aqui em ambiente externo é aquela foto famosa que a gente não deve utilizar, assim como foi com a câmera principal, também com a câmera frontal. Evite fontes de luz diretamente no fundo da sua imagem, isso vai atrapalhar bastante a qualidade da foto e vai dificultar muito para que as câmeras consigam trabalhar. Aqui a diferença é clara, a gente consegue ver que o HDR funciona muito melhor aqui no Redmi, a gente consegue salvar alguma informação, embora com muito ruído a gente consegue salvar alguma informação aqui na área do rosto. Já no Zenfone a gente perdeu completamente a imagem. É uma diferença grande entre os dois aparelhos, tanto no primeiro plano quanto no fundo e até mesmo no céu. A quantidade de ruído parece muito maior aqui no telefone da Asus. Muita diferença, mas lembrando, é uma foto que você não deve tirar, a não ser que tenha um propósito muito específico para tirar uma foto assim, tá? Se você quiser deixar mesmo o primeiro plano bem escuro e deixar o som em evidência ou uma fonte de luz em evidência, aí você pode utilizar esse tipo de foto, mas procure sempre utilizar o modo manual para equilibrar e não o modo automático, que fica bem ruinzinho aqui, fica com bastante ruído. Depois de todas essas fotos em ambiente externo, eu tirei algumas em ambiente interno com baixa luz e com a luz acesa, tá? Não estava com a luz totalmente apagada, não estava totalmente escuro, mas a gente já consegue ver um pouquinho dos dois trabalhando com uma situação de luz mais desfavorável. E aqui a gente começa a ver uma grande vantagem para o telefone da Xiaomi, já que tem uma abertura maior, a gente consegue capturar mais luz, precisar usar um pouco menos de ISO e o tempo de exposição. Às vezes uso o mesmo ISO, às vezes uso o mesmo tempo de exposição e altero o ISO. Aí depende do software de cada câmera como elas vão se comportar. Mas nessa situação aqui a gente vê uma grande vantagem para o telefone da Xiaomi, consegue trazer tanto na qualidade da imagem quanto nas cores. Consegue trazer uma vantagem, uma claridade e uma perfeição, traduzindo a foto de melhor maneira no telefone da Xiaomi do que no telefone da Asus. Isso se deve, como eu disse, muito provavelmente à maior abertura no telefone da Xiaomi. Os dois conseguiram tirar a foto em baixa luz, os dois conseguem trazer a informação que a gente quer, mas um pouquinho melhor do que o outro. E aí resta você saber o que você prefere, né? E nesse mesmo ambiente de baixa luz, agora utilizando a câmera frontal, a gente também tem uma diferença. Deixa eu ver aqui, eu não sei qual que é a abertura da câmera frontal. Olha lá, mais uma vez a abertura é maior no telefone da Xiaomi, f2, enquanto a gente tem f2.2 no telefone da Asus. A mesma coisa que acontece com a câmera traseira também acontece com a câmera frontal. Uma maior abertura na lente da câmera da Xiaomi faz com que a imagem seja melhor em baixa luz, e isso a gente consegue traduzir bem aqui na qualidade
da porta, nos detalhes do rosto. Olha aqui, até na bochecha aqui a gente tem bastante detalhe no telefone da Xiaomi e tudo perdido no telefone da Asus, porque tem muito mais trabalho no telefone da Asus para conseguir equilibrar essas informações. Olhem bem a diferença de ISO, não sei se vocês conseguem ver, o ISO utilizado aqui na foto com o telefone da Xiaomi foi 727. Já com o telefone da Asus, o ISO foi 2000, é muito maior, traz muito mais ruído aqui no telefone da Asus, né? Olha também o tempo de exposição, 1:20 aqui no telefone da Xiaomi e 0.1 segundos no telefone da Asus. Isso quer dizer o dobro de tempo de exposição aqui no telefone da Asus do que no telefone da Xiaomi. É bastante diferença? Sim, é bastante diferença. A gente tem, inclusive, isso transportado aqui para a qualidade da imagem nos dois aparelhos. Isso fica bem evidente em qualquer um dos dois que a gente olhar a diferença na qualidade das fotos. E já utilizando esse mesmo ambiente, agora com as luzes todas acesas, a gente tem uma diferença bem menor. A gente vê que os dois aparelhos, quando se comportam na situação de luz favorável, têm uma qualidade muito parelha, muito parecida. A gente não consegue diferenciar muito os dois aparelhos. Agora, com a situação de luz desfavorável, a gente vê uma vantagem aí para o telefone da Xiaomi. E vale lembrar que a gente está tratando aqui de dois aparelhos de praticamente a mesma faixa de preço, isso no mercado, no varejo nacional. A gente tem aparelhos com o mesmo processador, com quantidade de bateria grande, tem uma vantagem aí para o celular da Asus que tem 5.000 mAh, já o da Xiaomi tem 4.000. Mas a gente trabalha com o mesmo processador, são intermediários aí, intermediário de entrada para quem gosta de tirar foto, mas gosta mesmo de ter bateria, são focados em longa utilização em bateria. São aparelhos bons, os dois, na situação específica aqui, são de dois amigos meus. Um eu utilizei o Zenfone com 332, 3 GB de RAM, 32 de armazenamento, e o da Xiaomi foi com 4 GB de RAM e 64 de armazenamento. Isso não traduz diferença na hora da fotografia, tá? Armazenamento e RAM, nesse caso aqui, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença aí é sensor, é lente, é software, é o que a gente tem de físico e de software nos dois aparelhos que conseguem diferenciar um do outro. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo a opinião de vocês, o que vocês acharam, qual celular que vocês gostaram mais, qual vocês preferem. E aí, se vocês quiserem alguma outra comparação entre esses dois aparelhos, qualquer detalhe que vocês queiram saber, deixa também nos comentários que eu posso trazer um outro vídeo para vocês a respeito disso. E mais uma vez eu vou pedir para você, se ainda não deixou, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Muito obrigado por ter tido paciência de assistir o vídeo até aqui. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!